e até nivelar cataratas. Isto eu já sei de cor e salteado, gritava Úrsula. É como se o tempo desse volta sobre si mesmo e tivéssemos voltado ao princípio. Quando considerou o rio navegável, José Arcádio II fez ao irmão uma exposição pormenorizada dos seus planos, e este lhe deu o dinheiro que faltava para a empresa. Desapareceu por muito tempo. Já se tinha dito que o seu projeto de comprar um navio não era mais que o conto do vigário para dar o fora com o dinheiro do irmão, quando se divulgou a notícia de que uma estranha nave se aproximava do povoado. Os habitantes de Macondo, que já não se lembravam das empresas colossais de José Arcádio Buendia, precipitaram-se para a margem do rio e viram de olhos pasmados de incredulidade a chegada do primeiro e último navio que alguma vez atracou no povoado. Não era mais que uma balsa de troncos arrastada mediante grossos cabos por 20 homens que caminhavam pela margem. Na proa, com um brilho de satisfação nos olhos, José Arcádio II dirigia a dispendiosa manobra. Junto com ele chegava um grupo de matronas esplêndidas que se protegiam do sol abrasador com vistosas sombrinhas e traziam nos ombros lindos chales de seda e ungüentos coloridos no rosto, e flores naturais no cabelo e serpentes de ouro nos braços e diamantes nos dentes. A balsa de troncos foi o único veículo que José Arcádio II pôde levar até Macondo, e somente uma vez, mas nunca reconheceu o fracasso da sua empresa e sim proclamou a sua façanha como uma vitória da força de vontade. Apresentou contas escrupulosas ao irmão e, muito em breve, voltou a se enterrar na rotina dos galos. A única coisa que ficou daquela desventurada iniciativa foi o sopro de renovação que trouxeram as matronas da França, cujas artes magníficas mudaram os métodos tradicionais do amor e cujo senso de bem-estar social arrasou com a antiquada taberna de Catarino e transformou a rua num bazar de lâmpadas japonesas e realejos nostálgicos. Foram elas as promotoras do carnaval sangrento que durante 3 dias afogou Macondo no delírio e cuja única consequência perdurável foi ter dado a Aureliano II a oportunidade de conhecer Fernanda del Carpio. Remédio Isabela foi proclamada rainha. Úrsula, que estremecia diante da beleza inquietante da bisneta, não pôde impedir a eleição. Até então conseguira que ela não saísse à rua a não ser para ir à missa com Amaranta, mas a obrigava a cobrir a cara com uma mantilha negra. Os homens menos piedosos, os que se fantasiavam de padres para dizer missas sacrílegas na taberna de Catarino, iam à igreja com o único propósito de ver, ainda que fosse por um só instante, o rosto de Remédio Isabela, de cuja beleza lendária se falava com um fervor recolhido em todo o âmbito do Pantanal. Muito tempo se passou antes de que o conseguissem, e mais lhes teria valido se a ocasião não tivesse chegado nunca, porque a maioria deles nunca mais pôde recuperar a placidez do sono. O homem que tornou o fato possível, um forasteiro, perdeu para sempre a serenidade e enredou-se nas areias movediças da abjeção e da miséria, e anos depois foi espedaçado por um trem noturno quando adormeceu sobre os trilhos. Desde o momento em que foi visto na igreja com um traje de pelúcia verde e um casaco bordado, ninguém pôs em dúvida que vinha de muito longe, talvez de uma remota cidade do exterior, atraído pela fascinação mágica de Remédio Isabela. Era tão bonito, tão galhardo e sereno, de uma excelência tão bem distribuída, que Pietro Crespi junto dele pareceria uma criança prematura, e muitas mulheres murmuraram entre sorrisos de despeito que era ele quem verdadeiramente merecia a mantilha. Não conversou com ninguém em Macondo. Aparecia nas manhãs de domingo como um príncipe de contos de fada, num cavalo com estribos de prata e manta de veludo, e abandonava o povoado depois da missa. Era tal o poder de sua presença que, desde a primeira vez que foi visto na igreja, todo mundo deu por certo que entre ele e Remédio Isabela se estabelecera um duelo calado e tenso, um pacto secreto, um desafio irrevogável, cuja culminância não podia ser somente o amor, mas também a morte. No 6º domingo, o cavaleiro apareceu com uma rosa amarela na mão. Ouviu a missa de pé, como fazia sempre, e no final se interpôs no caminho de Remédio Isabela e ofereceu-lhe a rosa solitária. Ela a recebeu com um gesto natural, como se estivesse preparada para aquela homenagem, e então descobriu o rosto por um instante e agradeceu com um sorriso. Foi tudo quanto fez. Mas não apenas para o cavaleiro, mas para todos os homens que tiveram o infeliz privilégio de vivê-lo, aquele foi um instante eterno. O
cavalheiro instalara, a partir de então, a banda de música junto da janela de Remédios à Bela, e às vezes até o amanhecer. Aureliano II foi o único que sentiu por ele uma compaixão cordial e tentou abalar a sua perseverança. Não perca mais tempo, disse a ele uma noite. As mulheres desta casa são piores do que as mulas. Ofereceu-lhe a sua amizade e convidou-o para tomar um banho de champanha, tentou fazê-lo entender que as fêmeas da família tinham entranhas de pedra, mas não conseguiu vulnerar a sua obstinação. Exasperado pelas intermináveis noites de música, o coronel Aureliano Buendia ameaçou-o de lhe curar o sofrimento a tiros de pistola. Nada o fez desistir, salvo o seu próprio e lamentável estado de desmoralização. De garboso e impecável, fez-se vil e esfarrapado. Corria o boato de que abandonara poder e fortuna na sua terra distante, embora, na verdade, nunca se soubesse da sua origem. Tornou-se homem de briga, arruaceiro de bar, e amanheceu emborcado nas suas próprias excrescências na taberna de Catarino. O mais triste do seu drama era que Remédios à Bela não lhe dava atenção nem mesmo quando ele se apresentava na igreja vestido de príncipe. Recebera a rosa amarela sem a menor malícia, apenas divertida pela extravagância do gesto, e levantara a mantilha para ver melhor a cara dele e não para lhe mostrar a sua. Realmente Remédios à Bela não era um ser deste mundo. Até com a puberdade já bem avançada, Santa Sofia de la Piedad teve de lhe dar banho e mudar de roupa, e mesmo quando já se pôde valer sozinha, tinha que vigiá-la para que não pintasse animaizinhos nas paredes com uma varinha lambuzada com seu próprio cocô. Atingiu os 20 anos sem aprender a ler e escrever, sem se servir dos talheres na mesa, passeando nua pela casa, porque a sua natureza reagia contra qualquer espécie de convencionalismo. Quando o jovem comandante da guarda lhe declarou o seu amor, recusou-o simplesmente porque se assombrou com a sua frivolidade. Olha que bobo que ele é, disse a Amaranta. Diz que está morrendo por minha causa, como se eu fosse uma cólica miserere. Quando, na verdade, o encontraram morto junto à sua janela, Remédios à Bela confirmou a sua impressão inicial. Vejam só, comentou. Era um bobo total. Era como se uma lucidez penetrante lhe permitisse ver a realidade das coisas além de qualquer formalismo. Este era pelo menos o ponto de vista do coronel Aureliano Buendia, para quem Remédios à Bela não era de modo algum retardada mental, como se acreditava, e sim exatamente o contrário. É como se viesse de volta de 20 anos de guerra, costumava dizer. Úrsula, por seu lado, agradecia a Deus que tivesse premiado a família com uma criatura de uma pureza excepcional, mas, ao mesmo tempo, a perturbava a sua beleza, porque lhe parecia uma virtude contraditória, uma armadilha diabólica no centro da sua candidez. Foi por isso que decidiu separá-la do mundo, preservá-la de toda a tentação terrena, sem saber que Remédios à Bela, já desde o ventre de sua mãe, estava a salvo de qualquer contágio. Nunca lhe passou pela cabeça a ideia de que a elegessem rainha da beleza no pandemônio de um carnaval. Mas Aureliano II, animadíssimo com a inspiração súbita de se fantasiar de tigre, trouxe o padre Antônio Isabel em casa para que convencesse Úrsula de que o carnaval não era uma festa pagã, como ela dizia, mas uma tradição católica. Finalmente convencida, embora rosnando de má vontade, deu o consentimento para a coroação. A notícia de que Remédios Buendia ia ser a soberana do festival transbordou em poucas horas os limites do Pantanal. Chegou até longínquos territórios onde se ignorava o imenso prestígio da sua beleza e provocou a inquietação dos que ainda consideravam o seu sobrenome como um símbolo da subversão. Era uma inquietação sem fundamento. Se havia alguém inofensivo naquele tempo, era o envelhecido e desiludido coronel Aureliano Buendia, que pouco a pouco fora perdendo todo o contato com a realidade da nação. Fechado na sua oficina, a sua única relação com o resto do mundo era o comércio de peixinhos de ouro. Um dos antigos soldados que vigiaram a sua casa nos primeiros dias da paz ia vendê-los nas povoações do Pantanal e voltava carregado de moedas e notícias. Que o governo conservador, dizia, com o apoio dos liberais, estava reformando o calendário para que cada presidente estivesse 100 anos do poder. Que finalmente se havia assinado o acordo com a Santa Sé e que tinha vindo de Roma um cardeal com uma coroa de diamantes e um trono de ouro maciço e que os ministros liberais se fizeram fotografar de joelhos no ato de lhe beijar o anel. Que a corista principal de uma companhia espanhola de passagem pela capital fora sequestrada no seu camarim por um grupo de mascarados,
e no domingo seguinte dançara nua na casa de verão do presidente da República. Não fale de política, dizia-lhe o coronel. O que nos interessa é vender peixinhos. O falatório público de que não queria mais saber da situação do país porque estava ficando rico com a oficina provocou as gargalhadas de Úrsula quando chegou aos seus ouvidos. Com seu incrível senso prático, ela não podia entender o comércio do coronel, que trocava os peixinhos por moedas de ouro, e em seguida transformava as moedas de ouro em peixinhos e assim sucessivamente, de modo que tinha que trabalhar cada vez mais à medida que vendia para satisfazer um círculo vicioso exasperante. Na verdade, o que interessava a ele não era o negócio e sim o trabalho. Precisava de tanta concentração para engastar escamas, incrustar minúsculos rubis nos olhos, laminar barbatanas e montar nadadeiras, que não sobrava um só vazio para encher com a desilusão da guerra. Tão absorvente era a atenção que lhe exigia o preciosismo da artesania, que em pouco tempo envelheceu mais do que em todos os anos de guerra, e a posição lhe entortou a espinha dorsal e a milimetria lhe gastou a vista, mas a concentração implacável o premiou com a paz de espírito. A última vez em que foi visto atender a algum assunto relacionado com a guerra foi quando um grupo de veteranos de ambos os partidos solicitou seu apoio para a aprovação das pensões vitalícias, sempre prometidas e sempre no ponto de partida. Esqueçam isso, disse a eles. Não veem que eu recusei a minha pensão para evitar a tortura de ficar esperando até a morte? No começo, o coronel Gerineldo Marques o visitava à tardinha, e os dois se sentavam na porta da rua para evocar o passado. Mas Amaranta não pôde suportar as lembranças que lhe suscitava aquele homem cansado, cuja calvície o precipitava ao abismo de uma velhice prematura, e o atormentou com indelicadezas injustas, até que ele não voltou mais, a não ser em ocasiões especiais, e desapareceu por fim, anulado pela paralisia. Taciturno, silencioso, insensível ao novo sopro de vitalidade que estremecia a casa, o coronel Aureliano Buendia compreendeu de leve que o segredo de uma boa velhice não é outra coisa senão um pacto honrado com a solidão. Levantava-se às 5 da manhã depois de um sono superficial, tomava na cozinha sua eterna caneca de café amargo, trancafiava-se o dia inteiro na oficina, e às 4 da tarde passava pelo corredor arrastando um banquinho sem observar sequer o incêndio das roseiras, nem o brilho da hora, nem a impavidez de Amaranta, cuja melancolia fazia um barulho de marmita perfeitamente audível ao entardecer, e se sentava na porta da rua, até que o permitissem os mosquitos. Alguém se atreveu certa vez a perturbar a sua solidão. "Como vai, coronel?" disse ao passar. "Aqui firme", ele respondeu, "esperando o meu enterro passar." De modo que a inquietação causada pela reaparição pública do seu sobrenome a propósito do reinado de Remédios Abela carecia de fundamento real. Muitos, entretanto, não pensaram assim. Inocente da tragédia que o ameaçava, o povo transbordou na praça pública numa barulhenta explosão de alegria. O carnaval tinha alcançado seu mais alto nível de loucura. Aureliano II tinha satisfeito por fim o seu sonho de se fantasiar de tigre e andava feliz entre a multidão exaltada, rouco de tanto rugir, quando apareceu, vindo pelo caminho do Pantanal, um bloco enorme trazendo no andor dourado a mulher mais fascinante que se podia imaginar. Por um momento, os pacíficos habitantes de Macondo tiraram as máscaras para ver melhor a deslumbrante criatura com coroa de esmeraldas e capa de arminho, que parecia investida de uma autoridade legítima e não simplesmente de uma soberania de lantejoulas e papel crepom. Não faltou quem tivesse a suficiente clarividência para suspeitar de que se tratava de uma provocação. Mas Aureliano II se sobrepôs imediatamente à perplexidade, declarou como hóspedes de honra os recém-chegados e sentou salomonicamente Remédios Abela e a rainha intrusa no mesmo pedestal. Até a meia-noite, os forasteiros fantasiados de beduínos participaram do delírio e até o enriqueceram com uma pirotecnia suntuosa e umas virtudes acrobáticas que fizeram pensar nas artes dos ciganos. De repente, no paroxismo da festa, alguém quebrou o delicado equilíbrio. "Viva o Partido Liberal!" gritou. "Viva o coronel Aureliano Buendia!" As descargas de fuzilaria abafaram o esplendor dos fogos de artifício e os gritos de terror anularam a música e o júbilo foi aniquilado pelo pânico. Muitos anos depois, continuar-se-ia afirmando que a Guarda Real da Soberana Intrusa era um esquadrão do exército regular que debaixo das suas ricas chilabas escondiam fuzis de verdade.
O governo negou a culpa num decreto extraordinário e prometeu uma investigação rigorosa do episódio sangrento. Mas a verdade não se esclareceu nunca e prevaleceu para sempre a versão de que a Guarda Real, sem provocação de nenhuma espécie, tomou posições de combate a um sinal do seu comandante e disparou sem piedade contra a multidão. Quando se restabeleceu a calma, não restava no povoado um só dos falsos beduínos, e ficaram estendidos na praça entre mortos e feridos 9 palhaços, 4 colombinas, 16 reis de baralho, 1 diabo, 3 músicos, 2 pares de França e 3 imperatrizes japonesas. Na confusão do pânico, José Arcádio II conseguiu pôr a salvo Remédio Zabela, e Aureliano II carregou no colo para casa a soberana intrusa, com a roupa rasgada e a capa de arminho manchada de sangue. Chamava-se Fernanda del Carpio. Haviam-na selecionado como a mais bela entre as 5.000 mulheres mais belas do país e a trouxeram para Macondo com a promessa de proclamá-la rainha de Madagascar. Úrsula cuidou dela como se fosse uma filha. O povo, em vez de pôr em dúvida a sua inocência, compadeceu-se da sua candidez. 6 meses depois do massacre, quando os feridos se restabeleceram e murcharam as últimas flores da fossa comum, Aureliano II foi procurá-la na cidade distante onde vivia com o pai e se casou com ela em Macondo num fragoroso festejo de 20 dias.